Olá pessoal, seja muito bem-vindo à nossa aula. Então, retornando ao ponto que paramos, vamos falar novamente sobre pipeline, tá? Onde você consegue, através desse pipeline, que é, na verdade, esse símbolo aqui, ó, conectar dois ou mais commandlets, tá? Ou seja, o resultado da execução de um comando, aquele resultado vai ser a entrada, né, para o próximo commandlet. Tá bom? E essa entrada, na verdade, são objetos que serão alimentados o próximo commandlet para ser executado. Quando você, e aí atenção que isso é muito importante, tá? Quando você executa um commandlet, um comando do Postgres, certo? Muitas vezes você tem um resultado da execução daquele commandlet, certo? Então, por exemplo, quando nós pedimos para verificarmos os processos que estão executando ou os serviços que estão rodando na nossa máquina, nós vimos essa lista de serviços que estão executando, cada um daquela lista, né, daqueles elementos que são retornados, eles não são apenas um texto, tá? Eles são objetos. Tudo no PowerShell são objetos. Tá? Então, em cima de cada um daqueles retorno, daquela lista de serviços que nós tivemos, quando nós rodamos o getService, cada um daqueles elementos vira um objeto que a gente consegue fazer determinada ação, verificar uma propriedade de cada um daqueles objetos, mesmo aparecendo sendo um texto, que é um texto, na verdade também ele é um objeto .NET, tá? Que tem propriedades, que tem métodos. Então isso é muito interessante e muito importante, né, esse conceito para você perceber, né, quando você trabalha com PowerShell. Então quando você executa o commandlet que ele devolve algo, em cima dessa devolução, que não é apenas um texto, são objetos, eu consigo alimentar com esse resultado um outro commandlet, tá? Através do uso de pipeline, dessa barrinha aqui, ó, e eu passo esses objetos para o próximo commandlet, e esse commandlet vai executar, né, o que ele tem de inerente ao próprio commandlet, né, dentro da sua função, recebendo como parâmetros objetos que foram, né, executados a partir de um outro commandlet que nós acabamos de executar. Para deixar mais claro, eu já falei sobre isso em aulas passadas, aqui, ó, vou pegar esse exemplo, tá? Estou bem aqui, vou pegar esse exemplo aqui, ó, certo? Tá até entre tralha, para você não executar, porque é apenas um comentário, certo? Mas olha só, se eu executar só esse bloco aqui, ó, getService é um commandlet. Marcar aqui, ó, ele me trouxe todos os serviços, ó, get, obter, serviço, todos os serviços. Então, quando eu executo o getService, ele vai executar o que está dentro do seu programa, porque o getService é um programa que alguém desenvolveu esse programa, né, em uma linguagem C, o que seja, e ele vai executar o que tem de inerente a esse programa, tá? Se esse programa, o objetivo dele é mostrar os serviços que estão rodando naquela máquina, ele vai fazer isso, e foi o que ele fez. Agora, cada um desses elementos que foram retornados aqui, ó, não são apenas texto, como são em outros tipos de scripts. Cada um desses elementos aqui, ó, são objetos. Tá? Cada uma dessas linhas aqui são objetos que eu consigo tratar e eu consigo passar como parâmetro para um outro commandlet através do pipeline. Tá? Eu passo esses objetos que foram retornados, por exemplo, a partir do getService, eu passo para um outro commandlet aqui, tá? Como entrada para esse outro commandlet, e aqui esse commandlet vai fazer o quê? Ele tem o objetivo, esse commandlet, de filtrar algo, ou verbo,
onde, né? Objeto, tá? Aqui não seria nenhum verbo, ok? Mas é onde, né? Objeto. E aí, entre parênteses não, aqui, entre chaves, tá? Entre chaves, eu vou colocar um filtro, tá? O que no caso aqui esse command-let faz? Ele vai receber aqui um objeto, olha aqui, ó, cifrão shift menos, né, o underscore, equivale a cada um desses objetos que foram passados, a cada uma dessas linhas aqui, ó, a cada uma dessas linhas é considerado aqui um objeto. Então, vai ser passado o resultado da execução desse getService através do pipeline como entrada para esse outro command-let, e esse command-let, ele, inerente a ele tem uma questão de fazer filtros, ele está preparado para receber um parâmetro. E que parâmetro é esse? É o parâmetro do objeto. Que objeto é esse? Dólar menos. Né? O que vai entrar no lugar desse dólar menos? Ele está preparado para receber objetos que foram retornados a partir da execução do getService. Tá? O que o objeto tem? O objeto tem propriedades e tem métodos. Né? Ou seja, em cima de um objeto que foi devolvido, eu poderia usar, por exemplo, um método de stop, um método de start. Tá? Ou eu posso aqui usar uma propriedade de um objeto. Que propriedade? Propriedade status. Então aqui, ó, eu vou filtrar a partir da propriedade status do objeto, onde que é igual, né? Vou filtrar onde que é igual a stopped. Então aqui, ó, se eu executar apenas esse bloco aqui, ó, o que ele vai me trazer? Aqui, o getService, nós já vimos, ele retorna todos os serviços, independente de ele estar parado ou em execução. Isso vai ser jogado para o próximo command-let, que vai filtrar apenas os serviços, né, onde o seu status, que é a propriedade do objeto, está marcado como stopped. Tá? Então, se eu marcar só esse bloco e mandar executar, olha aqui, ó. Agora ele trouxe só o que estão em stopped. E, novamente, a execução disso vai me retornar essa lista aqui de objetos específicos, né, que são independentes. Cada um dessa linha aqui é um objeto. E eu poderia ainda alimentar o próximo command-let, chamado startService, com o resultado dessa lista de objetos, que seria passado pelo pipeline para o próximo command-let, chamado startService, que vai fazer o quê? O objetivo dele é, assim que você me passar um parâmetro, tá, que está sendo passado aqui como objetos, eu vou executar, né, a inicialização do serviço. Então, se eu executar todo esse bloco aqui, ó, todos os serviços que estão marcados como stopped seriam filtrados, seria passado para esse command-let e seria dado um start em todos esses serviços da minha máquina. Eu não vou fazer isso porque às vezes vai derrubar minha máquina, né? Pode ter lá 1000 serviços parados e vai ficar carregando memória e tudo, então não vou fazer isso. É só para te mostrar, tá, o poder de você trabalhar com pipelines, a execução de um command-let, passar para outro, passar para outro, passar para outro, e filtrando e passando como entrada para o próximo command-let. E novamente, o que está sendo passado não é simplesmente uma lista, não são textos, são objetos, tá, que têm propriedade, que têm métodos, tá? Isso que é interessante. Bom, deixei aqui como tralha para que você não efetivamente não execute. Vou marcar aqui esse bloco e vou trazer para cá para a gente ver outros exemplos ainda da utilização de vários commandlets com o pipeline. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu marcar só esse getProcess, pedir para executar, ele vai trazer todos os processos que estão rodando agora na minha máquina. Tá?
todos os processos que estão rodando na minha máquina. Tá aqui, ó. O nome dos processos, o uso de CPU, quanto de CPU que cada um desses processos estão usando. Aqui, ó, CPUs. Tá? Aqui é o tempo de CPU. Tá? Working sets. Tá bom? Várias informações referentes aos processos que estão rodando na minha máquina. Se eu rodar o getProcess e com o resultado dele jogar para whereObject, que é um outro commandlet, onde que eu vou filtrar, por exemplo, o objeto, né? Lembre-se sempre que o que é passado para o próximo commandlet são objetos. Cada uma dessas linhas aqui seria um objeto. Então eu estou passando aqui esses objetos para whereObject, e aqui, ó, eu vou filtrar sempre que eu colocar entre chaves aqui, ó, eu vou executar alguma tarefa, né, onde que esse commandlet está esperando. Aqui esse commandlet espera que seja executado um filtro, mas pode ter outros commandlets que eu vou, entre chaves, executar tarefas específicas que são inerentes àquele commandlet, que a gente vai ver mais à frente. Ó. Então aqui esse commandlet whereObject está esperando que você passe um objeto, tá? E esse objeto vai ter propriedades. Então, por exemplo, uma propriedade do objeto que é do tipo processo é o working set. Tá? Aqui, ó, working set. E aqui eu quero que me filtre os processos que estão rodando agora, mas que tem work set menos GT. Tá? Menos GT é maior que, greater than, tá? Maior do que 100 MB, ou seja, me mostre os processos que estão usando mais de 100 MB no momento. Então, se eu executar esse comando, vai trazer os processos que estão usando mais de 100 MB no momento. São só esses aqui. Ah, eu quero ver agora o uso de CPU. Quais são os processos que estão usando CPU? Usando mais CPU para menos CPU. Então, eu posso usar o getProcess, o resultado do getProcess, eu posso jogar aqui o resultado em outro commandlet, tá? Chamado sourceObject. Então, o sourceObject é um commandlet, é um programa feito para que, assim que for passado parâmetros para esse programa, e os parâmetros são sempre objetos, né? Esse sourceObject vai receber esses objetos e vai, tá, a partir de um parâmetro que ele está preparado para receber, né, parâmetro CPU, ele vai ordenar, porque o objetivo desse commandlet é ordenar uma lista a partir de um parâmetro, que eu quero ordenar a partir de um parâmetro, uma lista ascendente ou descendente. Então, se eu executar esse comando, ele vai trazer todos os processos, tá? Todos os processos ordenados do processo que está no momento gastando mais CPU, tá vendo? Pedir para ele me devolver getProcess. Ok, getProcess já devolve todos os processos. Mas eu quero que com o resultado disso alimente um outro commandlet chamado sortObject. Esse sortObject tem como objetivo ordenar uma lista de objetos, né? E quando eu passo um parâmetro qualquer, que é um dos campos, né, que vieram do getProcess, ele vai ordenar essa lista por esse parâmetro aqui, ó, CPU, tá vendo? Olha aqui, ordenou. E se eu quiser agora trazer apenas os 5 primeiros processos que mais gastam a CPU. Então, a partir da execução desse bloco, eu vou alimentar um outro commandlet, tá? Que tem o objetivo de fazer um filtro, ainda por quantidade de linhas, de objetos. E aí vou usar também o pipeline, para me trazer apenas os 5 processos que mais gastaram nesse momento, mais estão usando CPU.
está aqui o resultado aqui embaixo. Então, a combinação de comandos com pipeline, né, é quase que infinito, que te dá uma possibilidade muito grande de você fazer muita coisa com PowerShell. E ainda agregado à lógica booleana que nós vamos ver com os de if, while, for, e com essa ideia de trabalhar onde que vários, e tudo é um objeto, onde que a execução de commandlet vai devolver o seu resultado, uma lista de objetos que pode ser alimentado um outro commandlet a partir de um pipeline, dá uma robustez muito grande, dá um poder muito grande à utilização dos scripts PowerShell, tá bom? Diferente de qualquer outra linguagem. Ok, pessoal? Vou dar uma paradinha aqui, daqui a pouco a gente volta. A gente vai conversar um pouco mais sobre... Um pouco mais não, vamos conversar sobre variáveis, tá bom? Então é isso, um abraço, até a próxima aula.